Por que o diretor de efeito ou supervisor de efeito tem que estar no set de filmagem? Para evitar problemas como esse que eu vou mostrar para vocês agora. Fala galera, sou o Sérgio Schmidt do canal Ponte Aérea, diretor de cena, diretor de efeito. E vou mostrar para vocês o porquê que a gente tem que estar no set de filmagem. Vamos falar um pouquinho desse filme. Esse filme é A Máquina, do diretor João Falcão. Foi um filme bem ousado em relação à produção, à filmagem, porque ele foi feito todo dentro de estúdio. A cidade era uma maquete, era uma coisa bem complexa tecnicamente, né? Por algum motivo, que eu não sei exatamente qual, porque a gente só entrou no final da produção no filme, esse filme não teve um supervisor de efeito ou um diretor de efeito no set. E o que aconteceu? Isso é default nos projetos, né? O pessoal economiza às vezes, ou por falta até de conhecimento, não leva o pessoal de efeito. Acontecem às vezes problemas que eles não têm como resolver em live action ou filmando somente, né? E que precisa de efeito e não tem ninguém de efeito no set. E aí acabam improvisando. O improviso sempre dá ruim no final, né? Antes de falar um pouquinho desse problema que aconteceu nesse filme, e como é que a gente contornou, uma das coisas que eu consegui, né, ao longo do tempo, desde que eu entrei em cinema, né, que eu entrei em cinema em 98 com o primeiro filme, eu consegui convencer praticamente a todos os diretores que eu trabalhei que eu tinha que estar no set de filmagem para poder coordenar as cenas. Na realidade, eu consegui começar a implementar uma cultura da gente estar participando desde o roteiro. Então, a gente já lia o roteiro, já entendia o que o diretor queria, e a gente já decupava as cenas de efeito, como é que a coisa ia ser feita, para no set de filmagem todo mundo tá sabendo o que o efeito está precisando, o diretor de fotografia principalmente, e a parte de cenografia e coisa e tal. Esse filme só apareceu pra gente, como eu falei no início, pra parte depois do filme já todo filmado. E aí começaram a aparecer as coisinhas que aparecem normalmente na montagem. Começa a montar o filme, tá com problema aqui, vazou essa cena aqui, apareceu o fundo do estúdio que tava com uma emenda. Ou seja, começa a aparecer, não são efeitos, são problemas para o efeito resolver, retocando problemas de filmagem. Às vezes é um microfone que vaza no teto da cena, que ninguém reparou, ou seja, um monte de problemas. O efeito, na real, no início, no cinema, ele é basicamente enxergado como um retocador de problemas, né? E não realmente um efeito visual. E vamos ao que interessa, né? Então, esse filme do João, como eu falei, é um filme bem complexo tecnicamente. E o que aconteceu? Em uma das cenas, que é essa cena aí que eu vou mostrar para vocês das televisões, você tinha dois momentos. Você tinha um momento que a atriz estava sentada de frente para as televisões foram filmadas apagadas e a gente tinha que acender, botar uma imagem nas telas, né? Nesse momento a gente teve dois probleminhas nessa cena. Um foi... dois não, na realidade eu vou deixar com um problema, que basicamente era o reflexo do pessoal da câmera e tudo nas telas dos monitores. Então isso acaba gerando uma coisa... É bom a gente ter o reflexo, porque a gente pega a cenografia, né? O local que as televisões estavam, então a gente pega o reflexo dos armários, das prateleiras e tudo, e está na tela. Isso é legal porque dá mais realidade à cena e ao efeito, né? E o problema é que a gente tinha aquela velha história da câmera aparecendo nas televisões. Então a gente teve que fazer um retoque apagando, né, o reflexo da câmera aparecendo, mas sem apagar todo o reflexo, porque a gente queria aproveitar o reflexo justamente para dar um realismo maior quando a gente botasse as cenas rodando ali dentro. Isso é um. Agora, o crítico mesmo é essa cena que eu estou mostrando para vocês agora, que é essa cena quando o ator abaixa a porta, né, a porta de correr, e a porta é toda vazada, né? Ela tem todos aqueles quadradinhos. E as televisões foram filmadas também desligadas, a gente teria que ligar as televisões e abaixar a porta. Ou seja, se eu estou no set, eu confesso para vocês que eu ia rodar totalmente diferente, eu não ia rodar como foi rodado, porque na verdade eles rodaram como se fosse real, como se a televisão tivesse ligada, só que a televisão estava desligada e ia ser ligada na pós-produção, no efeito. Então, a lambança foi que a gente teve que fazer uma máscara, né, como vocês estão vendo aí,
essa coisa do preto e branco, são a máscara que a gente teve que gerar para poder recortar essa porta, fazer aquelas partes que são vazadas da porta e por essas partes vazadas você poder ver a televisão que está ligada. É porque a gente, além de tudo, ainda teve que botar a imagem na televisão lá dentro. Então, se isso fosse rodado com o diretor de efeito no set, eu particularmente, na época, eu rodaria da seguinte maneira. Eu rodaria com o ator simplesmente simulando que estava abaixando a porta, mas ele não ia abaixar a porta nenhuma. Beleza? E eu ia fazer o quê? Eu ia depois abaixar a porta e filmar o que a gente chama de um plate, que é o quê? A mesma posição que eu estou vendo ali o ator, eu ia refilmar com a porta abaixada, sem correr. Ela abaixada, para eu poder ter todo o modelo da porta, para eu poder fazer ela virtual. Eu faria essa porta 3D, na real. Então eu rodaria, só para vocês entenderem o raciocínio do efeito, né? Eu rodaria com a porta aberta, a atriz sentada na frente da televisão, beleza? O ator entrou e o ator, as televisões estão desligadas, lembrando disso, e o ator, em vez dele puxar a porta e abaixar, ele simplesmente ia fazer um movimento de braço sem abaixar a porta. Beleza? Acabou a cena. Aí o que eu ia fazer? Uma outra cena que era o quê? Eu ia fazer tanto a porta abaixando, quanto a porta abaixada já parada, só para eu ter aquela imagem e reproduzir essa textura da porta num objeto 3D. Então, na real, o que eu ia fazer? Eu ia casar o movimento do movimento de braço do ator com uma porta virtual 3D e ia ficar perfeito. Se vocês repararem na máscara, a máscara não é exatamente perfeita, mas a ilusão visual para a gente, né, para a pessoa que está assistindo, ficou bacana, dá a sensação que a coisa está real. Então isso é uma das coisas, o porquê que o diretor de efeito tem que estar no set. Isso aí é um dos exemplos. Beleza? Falei a beça. Galera, dúvida, que mais uma vez eu expliquei um monte de coisa, pode comentar, pode perguntar que eu tiro as dúvidas e tento clarear mais a informação. Beleza? E importante, me segue o meu parceiro de canal Ponte Aérea, o professor Paulo Eduardo, e segue o canal Ponte Aérea no YouTube, podcast, nas redes todas. Beleza? Valeu, galera!